Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre conhecimento anatômico e raciocínio clínico. Gente, então o objetivo hoje é a gente ter um bate-papo. Preparem as perguntinhas e vamos falar da base que nós precisamos para realmente conseguir evoluir, que é muito importante. Muitos alunos me questionam sempre por onde é que a gente começa, né? Nosso estudo. Oi, Natália, boa noite, está me ouvindo? Agora estou, doutor Fabrício, só não está aparecendo ainda. Boa É, noite. eu estou me vendo aqui congelada a minha imagem, não estou vendo, tá aparecendo nada da minha imagem, hein? Ainda não, mas pelo menos eu Oxi, estou disputando. Aê! só tá me aparecendo congelado. Não tô Agora tá vendo vindo, nada. doutor. Agora tá vindo. Fabrição, tá me escutando? Tô te ouvindo, mas não Tá? tô, acho que não tá aparecendo, né? Ainda de novo. É. Não, tá te aparecendo agora. Só tá um Mas tá pouco, travado? só tá um pouco travado. Aham. Eu fiquei sabendo que tem 8 lives começando agora, doutor. Por isso, né? É, uma porrada de live Por aí. isso, por isso. Pô, tu Como se fugiu diz de aqui, o nós. Instagram tá igual novela mexicana, né? É, ué, Deus Cada me dia tem, livre. cada mergulho é um flash, né? Pra mim, Gente, eu tô vamos lá. congelado aqui ainda. Não tô me vendo, assim. Tá a minha imagem congelada, eu não tô enxergando, assim. Né? Só, quer dizer, só tá congelada, né? Eu tô, Fabrício, te vendo congelado, mas tô escutando super bem. Acho que a gente pode ir começando aí. Beleza. Gente, eu só tentar colocar o tema aqui para a gente conseguir começar a linha de raciocínio. Fabrício, primeiramente quero te agradecer, né? Por Ah, eu que aceitar agradeço, Natália. o convite. Eu que fico feliz, muito feliz pelo seu convite. Ainda mais vindo de você. Oh, gente, para quem não sabe, eu e o Fabrício, a gente é filho da mesma mãe, né, Fabrício? Verdade. A gente é filho Da, da da Ezefego, Ezefego. da Ezefego EG, né? Barra É, Goiás, Goiânia. Barra Goiás. Verdade. Obrigado, pessoal da Estácio, está aí presente também. Estácio aí representando o Fabrício, né? E eu É, também aqui em estive lá nessa Brasília e aí também, instituição né? maravilhosa, Em graças a Goiânia. Deus. Gosto Tivemos muito de ali trabalhar lá. Não, você está na Estácio Brasília, eu estive durante o ano passado Isso, todo aqui na Estácio Goiânia, né? isso. Eu estou aqui na Estácio Brasília desde 2016. Desde 2016 já, Fabrição? Isso. Que Desde gracinha. 2016, estamos aqui já. Show de bola. Gente, vou começar me apresentando, Fabrício, aí depois você se apresenta. Tá ok. Primeiramente, realmente quero agradecer, Fabrício, você ter aceitado o convite para a gente poder ter esse bate-papo. Admiro muito o Fabrício, né? A gente realmente é filho da mesma mãe, nós dois formamos na Zefego, com alguns aninhos de diferença, mas É, tivemos ali a mesma base de conhecimento, graças a Deus, nessa instituição que é muito referência, né, para todos nós. E acho que tem muita. Fabrício, está me escutando? tô te ouvindo bem. Tá? É, Tô. é importante, assim, a gente. Acho que tem muitas pessoas aqui que são conhecidas do Fabrício, então eu vou me apresentar rapidamente. Sou fisioterapeuta também, sou professora desde 2011, dou aula tanto na graduação quanto na pós-graduação, trabalho com traumato-ortopedia e fisioterapia esportiva aqui no estado de Goiás, em Goiânia. Também criei um método, né, próprio de treinamento dentro da fisioterapia, que isso aí a gente vai conversar um pouquinho ao longo do bate-papo. E para a gente realmente é uma oportunidade de a gente trocar figurinhas mesmo, da gente aprender. E eu acho que a maior dificuldade hoje, né, Fabrício, para os alunos é conseguir raciocinar, é conseguir Sim. transformar aquele aprendizado da faculdade, da graduação, na prática, né? Eu acho que Uhum, é a maior dificuldade, e muitos questionam, né? Por onde é que eu começo? E é por isso que a gente vem com essa live realmente falar do começo de tudo, que é a base, que é justamente. a anatomia, né, Fabrício? Isso, com Então, certeza. queremos agradecer aí a presença de todos. Pode falar, doutor? Bom, uma apresentação rápida, também eu não sou muito, não gosto muito de me apresentar assim, mas uma apresentação rápida, também, né, fisioterapeuta, né, como diz a Natália, somos filhos da mesma mãe, eu gosto mais de falar que eu vim da Zefego do que da UEG, eu só gosto de falar que Eu da também. Zefego, né, viemos da Zefego, e agradecer a presença da galera toda aí, né, tanto que os que vieram ao meu pedido e ao seu pedido também, né, sou físio e meus estudos foram sempre na parte de anatomia, né, desde o início da faculdade, com monitoria, né, pegando Uhum. monitoria das anatomias aí, desde a anatomia musculoesquelética, depois até a anatomia sistêmica, depois neuroanatomia,
Então, eu passei nessas monitorias todas aí, né? E acabei fazendo minha pós né? Minhas especializações em anatomia também, né? Em morfologia. Então, é uma área que eu gosto e né, sempre quis ser a área que eu gosto, principalmente de ensinar, né? Sim, A perfeito. docência é uma das coisas que eu gosto de fazer realmente é a docência, né? E Show estou de muito bola. feliz, viu, de estar aqui com você de verdade. Show de bola, Fabrício. Muito obrigada mais uma vez aí. E vamos lá, né? Começar esse bate-papo aqui. E Vamos, aí, o vamos. tema da nossa live é justamente conhecimento anatômico versus raciocínio clínico, onde tudo começou. Fabrição, Isso. onde é que começou essa tal dessa anatomia aí? Conta pra gente. Assim, eu quando paro para pensar em anatomia inicialmente, eu vou puxar um pouco sobre um pouco do estudo anatômico na faculdade, depois vou puxar lá para a história da anatomia, tá? Assim, dar uma misturada assim, um pouco aqui nesse Perfeito. início. Principalmente, assim, por que que nós temos, por que que os alunos hoje têm essa dificuldade, eu acho, de estudar anatomia, né? Primeiro que eu acho que falta ainda por parte, assim, de muitos professores, né? Essa parte Sim. dessa docência, de ser um educador mesmo, de tentar colocar a importância da anatomia, né? Principalmente Sim. porque é uma matéria de início de semestre. Então, o aluno está chegando, né? Se no primeiro Imaturo. semestre, totalmente imaturo, né? Então, você tem que fazer essa disciplina ela ser interessante, primeira coisa, né? Fazer essa disciplina ser interessante e não ministrá-la de uma forma congelada, né? Uma forma muito segmentada, muito congelada, sem fazer correlações Fantástico. clínicas, principalmente. Então, eu acho super importante a gente fazer essas correlações clínicas, Uhum. né, Uhum. com os alunos, tornando essa disciplina interessante e, assim, tem que buscar alguma coisa. Né? De um tempo para cá, eu tenho buscado aprimorar meu ensino, que a gente aprende a cada dia, aprendo com meus alunos todos os dias, Sim. em relação às práticas pedagógicas que eu utilizo, de pintura corporal, de projeção corporal, que a gente pode falar depois sobre isso também, né? Uma técnica aí, não sei se foi eu que criei, mas eu comecei a fazer ela aí há um bom tempo, né? E está dando super certo. Uhum. E isso era um pouquinho que eu queria falar, e eu também acho assim que atualmente, né, nas instituições, eu estou achando que a anatomia, ela está sendo assim, está sendo um período meio que conturbado da anatomia, para ser bem sincero para você, Natália, e galera aí que está nos ouvindo. Um período meio conturbado, porque tem diminuído muito, eu acho, o número de anatomistas, de pessoas que Sim. pegam de verdade para estudar anatomia, né? Uhum. Tem diminuído bastante isso. É difícil você ver professores, por exemplo, que dão disciplina de anatomia, que tem uma base anatômica de verdade, né? Perfeito. Às vezes Aham. a matéria cai no colo, né? A Uhum. gente sabe que de vez em quando tem umas matérias que caem no nosso colo assim também, né? Para a Sim. gente ministrar, né? Sim. Tudo isso. Tem muito uma base, Mas né, Fabrício? isso, justamente. E a gente está passando por um período conturbado da anatomia, eu acho, sabe? Uhum. Principalmente com relação, se você pensar a estudo em peças naturais, Perfeito. digamos assim. Está Aham. muito difícil. Hoje, assim, é óbvio que eu utilizo muito de tecnologias anatômicas, de softwares, né? Minhas aulas e tudo mais. Isso, para mim, é Ajuda algo muito. complementar, muito, é Aham. complementar. Aham. Mas a gente precisa mesmo dessa dissecação, né? Sim. A gente precisa pegar na peça, né? Uhum. Eu acho que sim, que a maioria das instituições hoje estão indo muito para essa parte tecnológica, às vezes, Uhum. né? E Sim. Aham. esquecendo dessa dissecação anatômica, de Da pegar na prática, né? peça, da Aham. prática, de você pegar, ver quando você vê um software e tudo mais, você faz uma simulação, se for, por exemplo, um médico, né, estudando cirurgia e tudo mais, mas não você não sente o quê? A textura, a elasticidade, a plasticidade daquilo, principalmente as variações anatômicas, todo mundo é diferente, né? A gente Sim. parece que é igual, mas a gente tem muita variação anatômica, né? Eu sempre gosto Sim. de falar isso sempre para meus alunos, que essa variação anatômica, ela vai te dar caminhos o conhecimento das variações, melhor dizendo, ela vai te dar caminho para raciocínios clínicos, inclusive. Então tem que saber que as pessoas são diferentes uma das outras. A gente se olha, né, naqueles conceitos de anatomia que a gente estuda no início, que é Da o que é base, né? normal, o que é Uhum. variação anatômica, o que é Aham. anomalia, monstruosidade e tudo mais. Então essas Uhum. variações elas são extremamente importantes para a gente ter traçar um raciocínio clínico também, né? Sim. Então, É, assim, eu acho e muito eu interessante acho, isso.
Fabrício, também, colocando assim, entrando um pouquinho nesse raciocínio que você comentou, que na verdade, assim, a gente tem hoje uma dificuldade, até pela questão da legislação, né, no Brasil, vamos dizer assim, Sim. a gente ter acesso a essas peças anatômicas, e as Isso. que a gente tem acesso, elas estão muito, muito antigas, né? Então, ali você já tem um É. material muito degradado, em que você, Sim. de fato, não consegue ter uma reprodução real do cenário. Aham. E lógico que entra a parte da tecnologia, que é fantástica na área da saúde, que tem contribuído bastante. Mas isso que você pontuou é muito interessante, por quê? Porque nós somos seres humanos. E aí é Sim. lógico que na hora que a gente está ali num processo de secação, num processo de estudo daquela peça anatômica, existe toda uma alteração fisiológica nossa mesmo, para a gente conseguir lidar naquele momento. E é Sim. muito louco você parar para pensar, Fabrício. Por vezes, essas sensações, elas são muito semelhantes ao que a gente vai ter na hora que a gente tiver que raciocinar clinicamente na frente do paciente, né? Perfeito. Então, quer dizer, é como se fosse já também um amadurecimento, mas infelizmente a gente está perdendo isso um pouco, né? Por questões que nos transcendem, assim, vamos dizer. Isso. Mas, sem dúvida, é muito importante. E isso É que o isso. Fabrício pontua, que eu acho fantástico, quando a gente pensa em anatomia, a anatomia veio da dissecação, né? A pessoa tinha lá uma faquinha, e aí a pessoa precisava ali descobrir o que estava acontecendo. Eu até sugiro um filme, Fabrício, não sei se você já assistiu, provavelmente já, mas tem um filme que fala muito sobre isso, que chama O Físico. É um filme fantástico, que ele fala justamente sobre essa questão, assim, é uma pessoa que a mãe dele, é uma criança, a mãe dele morre de uma dor do canto direito. E essa dor, ninguém tinha um diagnóstico. Aí depois ele já tá bem mais velho, e aí ele já tava ali, ele, né, porque era império, né, rei, aquelas coisas, ele trabalhava ali na realeza, e aí ele teve uma pessoa que morreu com essa dor do canto direito. E aí essa pessoa morreu, ele roubou o corpo, né, para poder abrir essa barriga dessa pessoa para saber o que que era essa dor no canto direito. E aí ele acabou descobrindo que essa dor no canto direito era um apêndice supurado. Então a mãe dele morreu de apêndice supurado. Então, olha o tanto que é louco isso, né? E ao mesmo tempo que a gente pensa nessa importância, justamente nessa associação clínica, as pessoas hoje não têm feito. Porque a gente simplesmente a gente pega ali um conceito, e um conceito, por vezes, que a gente está só reproduzindo, que a gente não questiona de onde é que aquele negócio vem, que a gente só, eu tenho forame magno do osso hospital. O próprio nome já disse, mas eu não penso. Eu quero decorar que ali eu tenho forame do magno do osso occipital. Não é verdade, Fabrício? Sim, justamente. E isso, né, até fala um pouquinho dessa dissecação. Antigamente, né, tinham até os chamados exumadores noturnos, né, que eram pessoas que eram assassinos, né? Olha que loucura, as pessoas matavam as outras para fazer para escolas, né, para fazer doação, entre aspas, né, para vender para algumas escolas para estudar anatomia de uma forma tudo muito, né, escondida, né? E tinham pessoas que eram famosas nisso, inclusive, né? Matavam as pessoas, essa morte tem que ser de tal forma, melhor assim, quem encomendava, digamos assim, né? Falava assim, ó, essa morte eu queria que fosse por asfixia e tudo mais. Então, assim, para não danificar, loucura, muito, né, muito louco, né? Eles eram chamados de exumadores noturnos, né? Então, assim, tinha esse, como dizemos, esse comércio negro já nessa época. E tudo na era muito verdade, difícil, essas pessoas também invadiam muito cemitério, né, Fabrício? Sim, invadiu cemitérios, tudo. Isso. Cavava, pegava a galera lá e levava para esses estudos, né? Justamente. Sim, mas nesse início, né, eles trabalhavam dessa forma, assim, era mais secreto, porque tinha questão também de religião e tudo mais, né? Não podia fazer, na verdade. E muitas vezes, e quando faziam, tem que ser às pressas, né? Por quê? Porque naquela época eles não tinham as técnicas de fixações que nós temos hoje, né? Então as peças se perdiam muito rápido, então você tinha que fazer tudo aquilo às pressas para poder estudar, né, dissecar essas peças. Então, assim, é muito interessante esse início. Eu estava lendo também até a respeito, pô, a gente estuda tanto o negócio de posição anatômica, a gente, de onde que vem essa origem? De onde surgiu essa posição anatômica, meu Deus? O indivíduo tem que estar ali de pé, baseado em quê que surgiu isso? E por que que isso depois foi padronizado? Né? Eu percebi, eu estava lendo uns livros aqui, inclusive eu te passar depois, eu passar para a galera, chama História da Anatomia, e fala que às vezes, chama História da Anatomia, que alguns estudiosos acham que
essa posição anatômica, ela veio de indivíduos que eram enforcados. Na hora do enforcamento, ficava lá naquela posição, né, retinha, preso pelo pescoço, com os membros, né, estendidos ao lado do tronco, os membros inferiores estendidos, toda aquela posição anatômica bonitinha, né, que nós sabemos que a gente estuda e passa para os nossos alunos. E também que muitas das dissecações que as pessoas faziam eram com os cadáveres presos pelo pescoço. Amarrava-se uma corda no pescoço, deixava eles presos como se fosse e começava a fazer a dissecação. Viram aquela posição como uma posição padrão e daí surgiu, de referência justamente, aí daí surgiu essa posição anatômica. Então um dos, né, que eu estava pesquisando é interessante também sobre isso, dessas pessoas enforcadas aí, que geraram essa origem da posição anatômica. É bem bacana também essa parte, eu gosto muito dessa parte também. Não, e interessante, assim, a gente falando dessa história, né, gente, refletindo, fazendo uma reflexão ali da dissecação, e o que era, justamente complementando essa informação do Fabrício, que eu realmente já tinha lido alguma coisa a respeito, principalmente falando pela questão que as pessoas eram condenadas à morte, e uma das principais formas que elas morriam era justamente por enforcamento, né? Isso. E aí, dali, facilitava, né? Vamos dizer assim, né? E, além disso, essas questões de dissecação começou muito pelos animais, né, Fabrício? Também, porque se tinha acesso na época. E aí, eu ia observando ali essa similaridade ou não com o homem, né? Com o corpo humano, vamos dizer assim. Sim. E é muito também pertinente a gente comentar que, nessa fase, o que a gente estudava? A gente cortava pedaços. Então, a gente estudava o pedaço. E aí a gente vem com esse conhecimento anatômico de pedaços. Então eu tenho uma segmentado. Eu tenho uma estrutura que tem um monte de coisa, mas a estrutura é estudada por partes. Isso. Porque a gente vai facilitar o ensino, né? Que é isso que a gente vê as justificativas, né? Vamos dizer assim, na graduação. Mas ao certo ponto, e ao meu ver, a gente tem que ter muito cuidado. E precisa ter um certo cuidado. Porque essa facilidade no ensino acaba tendo e levando a uma dificuldade muito grande lá na frente da prática. Que aí entra aquilo que você justamente comentou, da importância de, no início já da faculdade, essa pessoa, esse indivíduo, ele está familiarizado com, você tem essa estrutura. Você tem essa estrutura por quê? Para que ela serve? Se ela não está legal, o que pode acontecer? O que isso pode gerar num sistema de alteração ou de não alteração, de coisas boas ou coisas não tão boas. Então, daí é importante que a gente recomece, vamos dizer assim, né? Vamos colocar assim, para a gente tentar formar profissionais lá na frente um pouco mais críticos e um pouco mais clínicos, né? Vamos dizer assim. Sim, críticos, clínicos e que tenham um raciocínio, né? Porque quando você adquirir conhecimento, é diferente de reproduzir e de produzir conhecimento. Né? São coisas totalmente diferentes. Você pode adquirir conhecimento, mas é diferente de você reproduzir conhecimento e de você, principalmente, produzir conhecimento. Fantástico, né? Fantástico. E quando eu penso, né, voltando, você falando assim, do porquê de estudar aquilo, né? Sempre aqui algumas coisas que perguntam, a gente tem aquelas perguntas igual de criança, né? Por quê? Por quê? Porque Deus quis assim, né? Então, Deus fez assim, né? Mas assim, tipo você relembrando aí como você falou, por exemplo, do forame magno, né? Puxando aí essa sua ideia que você falou. O tanto que é importante que às vezes a gente vai ter essa anatomia e enche o aluno de todos aqueles forames da base do crânio. Né? Só fala, o nome é tal, é esse. Bom, próximo, vamos lá. Vamos ver agora outra vista do crânio. Vista superior da base do crânio, vista inferior, e fala que é tanto de forame. Mas o porquê daquelas aberturas? Decoreba, né? Justamente. Pura. E isso não vai funcionar, né? Você tem que falar lá, por exemplo, que num forame jugular, né? Entra uma veia jugular interna, que ali está passando o nervo glossfaríngeo, o nervo vago, o nervo acessório. Está tudo passando por aquele forame. Que são os ossos que formam, né, esse forame jugular, né? Justamente. Pode ter alguma dificuldade de retorno venoso, encefálico, né? Pode ter uma compressão desses nervos glossfaríngeo, vago acessório, que passam por lá também. Então, assim, é importante quando você ensina uma determinada região, um forame desse, por exemplo, falar o porquê que ele é importante, o que passa ali, se alterações cranianas, de mobilidade do crânio,
pode alterar na passagem dessas estruturas vasculonervosas. Então, esse raciocínio clínico, a gente tem que começar a impregnar isso na cabeça dos nossos alunos desde cedo. Ah, Fabrício, mas são alunos que estão lá no primeiro período, eles não interessa. Eu já gosto desde sempre de fazer o quê? Uma correlação de anatomoclínica com os meus alunos. E isso, a cabeça deles, eu percebo que o olho, né, os olhinhos brilham mais e eles entendem melhor isso. Tá? Sim, e na verdade, também... eles realmente apreendem a informação, né? Isso. E eles não só internalizam e reproduzem, eles vão entender. E aí eu acho que essa é a arte de compartilhar conhecimento, né, Fabrício? É a gente conseguir simplificar uma informação e não dificultar essa informação. Isso, né? Isso mesmo. E importante também, quando fala de estruturas anatômicas, puxando um pouquinho agora para etimologia. Perfeito. Né? Uma coisa que a gente deve, né, passar para os alunos também, porque a gente aprende tanto em anatomia, tanto nome novo, né, para todo mundo, nome que o aluno chega no primeiro período, eu também quando chego no primeiro período, nomes que a gente nunca ouviu na vida. Né? E é importante, creio eu, saber o porquê desses nomes. Né? Sim. Eu tenho um livro aqui. Você está me enxergando direitinho? Na verdade, ou não? O seu vídeo está travado. A gente está te escutando. Está todo travado, né? Não, porque eu senão ia... Tá, porque eu ia mostrar o livro, chama Vocabulário de Anatomia. Depois eu vou postar, tá? Posta lá do professor. E a gente compartilha. Que é o professor Dessano Plum. Tá? Chama Vocabulário de Anatomia. Então ele tem mais de 1000 termos anatômicos. Tá? Ele tem mais de 1000 termos anatômicos. E essa etimologia, ela ajuda muito os alunos no entendimento. Professor, por que esse externo do tórax ele é com S e não é com X? Né? E nas provas eles adoram escrever com X, né? Adoro. Não, e você está comentando isso aí, Fabrício, porque assim, a gente vem da questão dos epônimos, né? E a gente vem ali desse conhecimento da etimologia das palavras, que na verdade é muito louco, porque a maioria dos nomes que nós temos na anatomia, eles vieram do grego e do latim. Quer dizer, e a gente não tem isso na nossa formação, a gente não estuda grego e latim, né? Quer dizer, estudava antigamente, né? Vamos dizer assim, né? Mas hoje já não é uma realidade. E aí, por vezes, se eu não tenho essa base, porque esses nomes vindo do latim ou vindo do grego, eles têm uma explicação. O próprio nome já tem uma explicação. Aí a gente transforma isso e leva para o português, né? Que não é de Portugal, vamos dizer assim. E aí a gente acaba tendo... a gente dá mais curva no meio do caminho, né? Porque muitas vezes a gente não tem ali o conhecimento real para minha necessidade na prática e na clínica. Fantástico, Fabrício. E esses epônimos aí estão até, né, de um tempo para cá, de alguns anos, estão sendo abolidos, né? Esses epônimos aí, né? Tipo, antigamente, na minha época da escola ainda, eu estudei trompa de falópio, né? Você está entregando um pouco a minha idade, mas tudo bem. A trompa de falópio, né? Mas assim, faz parte, né? Mas não chama mais, é tubo uterina, ou trompa de Eustáquio, né? Que é tuba auditiva. Então, assim, mas alguns ainda prevalecem. Né? Como você ainda vê lá no encéfalo, um homúnculo de Penfield e tudo mais, alguns nomes ainda ficam, né? Mantém. Mas se mantém. Aquiles, né? A gente tendão calcâneo, né? Mas até em aula a gente, por vezes, tendão de Aquiles, porque o negócio já está tão ali na nossa cabeça, né? Justamente, está meio fixado. Assim, eu acho que é importante, gente, a gente entender, primeiro, que a anatomia ela precisa ser raciocinada, né, Fabrício? Isso. E é importante a gente entender essa questão da etimologia das palavras e da associação, por vezes, ou não, desses epônimos, que é igual o Fabrício comentou, que isso a gente está deixando um pouco de lado, né? Porque dava nome de pessoas em tudo, porque a pessoa descobria, então a pessoa tinha um nome ali para aquela peça, para aquela parte, para aquela região. Então, isso é algo que a gente precisa ter uma base, vamos dizer assim, mas a base principal, aí é o que a gente vai falar agora, que aí complementa realmente com a parte de raciocínio. E quando a gente fala, gente, assim, anatomia humana, não é só anatomia uma parte, seria até melhor a gente falar assim, morfologia humana. Né? A morfologia humana, ela é a mãe de toda a educação da saúde, a mãe de toda a educação médica. Né? Desde a parte de anatomia, embriologia, histologia, citologia. Então, assim, tudo isso nos dá uma base muito mais forte, são justamente as disciplinas dos primeiros semestres, né? Que a gente, às vezes, deixa um pouco de lado, passa para as matérias específicas lá a partir do 4º, 5º período, e a gente percebe que se nós não tivermos essa base bem consolidada da morfologia humana, juntamente com a fisiologia, e nós da física e educação física também com a cinesiologia e biomecânica, você não resolve nada. Então, eu acho que para mim, o tripé
da nossa profissão, da nossa formação é o quê? É a morfologia como um todo, dessas que eu falei, a cinesiologia biomecânica e a fisiologia, né? Todas elas, né? Fisiologia geral, fisiologia do exercício. Então, assim, esse para mim é o tripé mais importante para a gente ter, para ser um bom profissional e ter um raciocínio clínico de excelência. Né? Perfeito. E a gente falando um pouquinho, Fabrício, dessa questão de raciocínio, gente, já que a gente está discutindo a questão anatômica no raciocínio, muitas pessoas, muitos alunos questionam, por onde é que eu começo o meu estudo? É justamente isso que o Fabrício acabou de falar. A gente começa pelo começo. A gente começa a relembrar a base lá do nosso início na formação, na graduação. Que por vezes ali eu não tinha aquela maturidade para lidar com aquele conhecimento, eu não conseguia fazer muito bem essas associações, essas correlações, porque eu aprendi dessa forma, sem muito raciocínio, vamos dizer assim, né? Mas é importante que a gente esteja muito afiado essa parte da morfologia, da biomecânica, da cinesiologia e da integração de todos esses sistemas, né? E até é muito engraçado, assim, Fabrício, já tem algum tempo que eu tenho estudado muito sobre a questão de tecido conjuntivo, sobre fáscia. E uma das questões mais loucas, assim, né, que foi um divisor de águas, foi quando eu entendi que, quando a gente pensa nesse tecido conjuntivo, a gente vai dar para ele uma energia mecânica e essa energia vai ser transformada numa energia bioquímica. Então, eu tive que relembrar e aprofundar o conhecimento lá para a célula, para poder entender o músculo, para poder entender uma transferência de energia, para entender uma contração muscular. Então, a gente vai falar isso desde um negócio micro para um negócio macro. E não só pensar numa dor, eu tenho dor na lombar, eu tenho dor na coluna, eu tenho uma artrose e por aí vai, né? Perfeito. E para a gente entrar nessa questão de raciocínio, eu queria só pontuar algumas coisas, Fabrício. Gente, raciocínio. Raciocínio é a gente questionar e a gente pensar sobre alguma coisa. E aí, procurando, estudando um pouco sobre de onde é que isso veio, né, Fabrício? Teve um médico, que eu não vou me lembrar agora especificamente o nome dele, mas teve esse médico que ele tinha muito esse senso crítico aguçado. E aí depois eles meio que eles transformaram esse médico num personagem. E esse personagem todos nós vamos conhecer, que é o Sherlock Holmes. Era um excelente detetive, né? Então, primeira coisa, nós, enquanto profissionais da saúde, nós, médico, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, independente qual seja, nós precisamos ser detetives diante do nosso paciente. Então, eu falo que a gente raciocinar clinicamente é uma arte de ser uma jornalista, porque é uma arte de entrevistar uma pessoa. Eu preciso, naquele momento de conversa, tirar todas as informações possíveis daquele indivíduo. E o mais louco, Fabrício, é que muitos desses indivíduos, muitos dos nossos pacientes, dos nossos alunos, eles vão falar para nós o que eles querem? Não. Então, a gente tem que ser muito observativo e questionador, porque ele vai fazer leitura, a gente precisa fazer leituras e ele vai demonstrar isso com posturas, com movimentos, com olhares. E aí sim a gente de fato sabe qual que é a necessidade daquele cara. Tem que investigar mesmo. Tem que ser extremamente minucioso, né? Sim. E aí eu costumo, até achei interessante demais quando a gente pensa nessa questão de sermos um detetive, porque a gente vai justamente fazer, como o Marcos comentou, uma investigação clínica. Quem que é a vítima nessa história? A vítima é a queixa principal do meu paciente. Sim. Opa, perguntei para esse cara, ou perguntei para esse aluno meu, o que tá doendo, meu filho? O que te aflige? O que você não tá entendendo? É isso aí que a gente precisa atacar, né? Porque assim vai ser a vítima. Só que a vítima de qualquer crime, ela é só a consequência. Ela não é a causa de nada. Isso, perfeito. Não é verdade, Fabrício? E a gente tem que buscar essa causa, né? E isso que é o difícil, né? O mais complicado para a gente saber a origem do problema, qual que é a causa do problema. Porque a maioria dos profissionais, eles tratam os sintomas. Sim. Né? Sim. Uma coisa paliativa, né? Que com o passar do tempo isso vai voltar, vai ter recidiva e tudo mais, porque a gente não matou a origem do problema, a causa. Sim. Então é isso que essa investigação, ela tem que buscar, né? De uma forma mais minuciosa, mais limpa possível, para você achar o quê? A origem desse problema. E para a gente saber essa origem desse problema, a gente tem que entrar justamente nessa parte de integração de sistemas. A gente não pode ter uma visão segmentada do corpo humano.
igual, né? Igual a anatomia estuda lá, né? A gente estudou isso, nós evoluímos. Dessa parte, né, Fabrício? Viemos disso, né? De estudar ali sistema circulatório, sistema cardiovascular, respiratório, digestório, urinário, tudo. A gente estuda tudo de forma muito segmentada. A gente estuda por pedaços. Isso não pode mais acontecer. A gente tem que estudar de uma forma integrativa, né? Tem que saber por que eu tenho aqui, às vezes, uma limitação na flexão do meu braço até 180 graus, sendo que uma origem pode ser uma rotação posterior de ilíaco. Né? Aí, pô, gente, por que eu tenho uma limitação de flexão de braço até 180 graus se o meu quadril está rodado, se o meu ilíaco está rodado posteriormente? Aí, né? A maioria dos profissionais chega realmente a entender, né? Perfeito. Aí que entra, né? A famosa também, eu queria falar um pouco sobre isso, Natália, da origem e inserção, que eu até comentei com você. Sim, né? sim. A gente até conversou sobre isso. Isso, assim, o tanto que é difícil botar na cabeça dos alunos nos primeiros semestres que saber essa origem e inserção, esses nomes até estão sendo abolidos, né? A gente nem utiliza mais, os livros mais atuais nem utiliza mais essa terminologia, né? A inserção fixa e inserção móvel, né? Justamente porque tem alguns músculos que invertem essas inserções, né? Dependendo da ação que vai realizar. Isso é super importante as pessoas saberem quais são os músculos que podem inverter o ponto fixo do ponto móvel, em quais situações isso acontece. Perfeito. Né? Por que a gente não pode ver isso como uma coisa decoreba? Ah, professor, isso é de decorar. Origem e inserção é decoreba. Eu falo assim, meu filho, não é. Não é decoreba. Entende, por exemplo, quando eu estou dando esse exemplo que eu acabei de dar para você, né, agora, para vocês aí, de por que essa limitação de flexão tal tem relação lá com o quadril. Pô, a gente tem que pensar que a gente tem um músculo latíssimo do dorso que sai lá, né? Das últimas torácicas, que ele sai da região de fáscia tórico-lombar, dorso do sacro, crista ilíaca e vai lá, né, para a crista do tubérculo menor do úmero. Né? Então ele vai todo esse caminho. Então, se eu tenho uma posteriorização ilíaca, é como se tivesse uma cordinha. Lá em cima. Perfeito, é como se eu tivesse uma cordinha que estivesse segurando o meu braço e não deixar ele subir ali para frente. Assim, é um raciocínio muito simples, mas desde que você saiba o quê? Esses pontos de fixação e principalmente sentido de fibras. Eu sempre pego muito no pé dos meus alunos para eles entenderem assim, antes de eu começar a anatomia locomotora, eu dou uma aula só falando sobre inserções musculares, localização de músculo e sentido de fibra. Se o aluno tiver os pontos de fixações musculares e sentido das fibras musculares, ele sabe fortalecer e alongar qualquer músculo do corpo humano. Coisa. E ele, na verdade, resolve o problema das pessoas, né, Fabrício? Justamente. E aí, Fabrício, eu quero só complementar e colocar uma linha de raciocínio aqui para vocês, complementando o que você está falando, Fabrício. O cara tem lá uma interferência lá no ilíaco que vai gerar uma alteração lá no ombro dele. Como é que eu tenho essa conexão? E peraí, quantos outros músculos não tem nessa mesma região desse grande músculo? Isso. Existe um monte de outras estruturas que estarão trabalhando ali, ou pelo menos deveriam estar trabalhando também, para ajudar até no bom funcionamento das vísceras, por exemplo. Porque ali a gente também vai ter um monte de coisa, por exemplo, o rim, né? Então a gente sabe que pode gerar alteração nesse sistema urinário por conta desse sistema músculo-esquelético não estar tão eficiente. Isso. E aí eu já evoluo um pouquinho, porque aí a gente vai entrar ali, não tem jeito, no sistema facial. E nessa cadeia, quantas estruturas estão sendo influenciadas, ou direto ou indiretamente falando? E imagina, Fabrício, se essa pessoa, nesse caminho ali, tem uma cicatriz. Por quê? Porque cortou, na hora que foi passar, quando era criança, lá na fazenda, foi pular um arame lá, e aí cortou e teve um rasgo. Isso gera uma alteração nessa distribuição de energia e nessa mecânica, nessa fisiologia, nessa morfologia dos sistemas, de forma... Gente, a proporção é muito grande, né, Fabrício? A postura corporal, tudo, né? Já vai influenciar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, é justamente isso que a gente quer pontuar, né, Fabrício? Isso. Então, esse negócio de cicatriz, às vezes você pergunta, né? Você vai atender alguma mulher. Você já fez alguma cirurgia? Não. Aí na hora que você vai avaliar, até lá, uma puta cicatriz, uma cesárea. Ah, isso é uma cirurgia? Ué, lógico que é uma cirurgia. Né? Fantástico, fantástico. Fabrício, muito engraçado. E além disso, aí eu vou lançar outro questionamento aqui. Eu até costumo dizer e brincar, né? Quantas pessoas numa avaliação perguntam se essas pessoas já usaram aparelho dentário e se elas já tiraram dente? Isso. Você tirou o siso ou você tirou o dente?
né? Porque Isso. se o povo acha que tem que tirar, todo mundo tirar dente. Tem. Não é por aí que funciona, né? Mas, e aí, peraí, eu vou lá só e coloco um aparelho dentário na minha boca. Toda a adaptação e a complexidade de adaptações que acontecem no nosso corpo por conta daquele aparelho, vocês não fazem ideia. Porque a gente está falando de integrações de sistemas. E a gente está falando de uma anatomia que precisa ser um pouco mais expandida. Porque não adianta eu pensar de forma local e agir de forma local também, só, né, Fabrício? Pensando de um jeito mais profundo, assim, até a amálgama dentária pode interferir. Top. Fantástico, Né? fantástico, fantástico. E aí, até a amálgama ela interfere. E quantos nós olhamos a boca do meu paciente que está com dor no Não. pé? Ninguém. Não avalia. Ninguém. Eu digo entorse o tornozelo. E o meu problema é entorse o tornozelo. Aí eu costumo dizer que é aquilo que você comentou. Eu preciso tratar a causa do problema e não a consequência. Então, numa vítima, algumas gritam, outras não gritam. E aí a gente já entra ali num raciocínio um pouco mais complexo, né? Que é aquela vítima que não grita, por vezes, ela que está mais sofrendo. Então, não necessariamente o meu pé que está doendo, porque eu torci o pé, mas depois de um ano, esse pé continua doendo. O que esse cara tá me falando? Olha para mim. Mas não olha só para mim. Olha para todo mundo que tá aqui do meu ladinho. Porque esses outros povinhos que estão parados, que estão calados, eles podem ser muito mais vítimas do que aquela que tá gritando. Com certeza. Perfeita. Né? E falando um pouquinho sobre isso, Fabrício, eu queria só comentar que muitas pessoas perguntam, né? Por onde que a gente começa? A ordem dos fatores, ela influencia no produto? E aí é muito engraçado. Aí eu quero puxar uma linha aqui também nessa complexidade que a gente está conversando. Primeiro, eu tive um trauma e aí eu tenho uma dor. Ou não, simplesmente começou a doer do nada. Isso na minha anamnese já me diz muitas informações. Então, se a gente não tiver esse raciocínio crítico e esse raciocínio clínico, eu não consigo, de fato, ajudar e assistir essa pessoa. Porque, por vezes, eu vou pensar só no produto, sem pensar em todos os fatores aqui que, direta ou indiretamente, influenciaram na causa. Perfeito. Que é aquele que você comentou, que você ia falar até da questão do estômago, né, Fabrício? Da relação... Eu estava pensando em falar do estômago e da relação também. Eu até quero fazer que vai entrar também o estômago um pouco, né, nessa conversa. Um desafio com você com relação para a gente falar um pouco para o pessoal sobre raciocínio, como que a gente poderia raciocinar clinicamente com alguma e sobre alguma parte do corpo, né? E eu pensei da gente falar sobre sobre diafragma, certo? Eu acho que é uma boa a gente falar, né? Que é uma coisa que a gente trabalha bastante, mas que tem pouquíssimo conhecimento, né? Não sabe, né? Infelizmente, quando você fala em... Como é que tá o nosso tempo aí? Tá de boa ainda? Tá, né? Tá. Uns 20 minutinhos aí, Fabrição. 20 minutos? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de diafragma, o que vem na cabeça das pessoas, principalmente? Respiração. É só isso, né, Natália? Que vem. As pessoas acham que diafragma tá ali só para para movimentar e funciona para respiração e pronto, e acabou, né? Mas não é isso, né? Você que estuda bastante essa parte facial, você sabe muito que o diafragma não serve só para isso, né? E se a gente pensar, por exemplo, tem gente que eu pergunto assim, quando o diafragma contrai, ele eleva ou deprime? Uma porrada de gente fala o quê? Eleva. Né? Eu falei, não, eles acham que o diafragma está elevando no movimento quando ele está contraindo. Não, né? Quando ele contrai, ele deprime, não é verdade? É um pouco diferente, né, Fabrício? É um pouco diferente. Eu até brinco assim, gente, é só imaginar uma pessoa roncando, com a barrigona lá para cima. Na hora do puxado, do ronco, ela não está inspirando? Tá. E o buchão vai para cima, não vai? Vai, professor. Pois é, porque está empurrando as vísceras abdominais e elas anteriorizam. Então, aí você já sabe que seu diafragma está empurrando as suas vísceras. Ah, professor, agora eu entendi que o diafragma desce na hora da inspiração. Da inspiração. Beleza. Né? Então, assim, vamos puxar então um pouquinho, falar um pouco sobre diafragma agora, Natália? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu queria começar falando um pouco sobre a parte anatômica e depois a gente vai começando pontuando em partes clínicas e você vai falando também dessa parte facial, de tratamento e tudo mais. Tá? Vamos que é a sua área aí, com certeza. Então vamos lá. Quando a gente for para falar mesmo de diafragma, a gente pensar nos seus pontos de fixação. Né?
primeiro, né, que saber que ele tem uma região mais anterior, por exemplo, que se fixa lá no processo xifoide, né, que é a sua região Certo. external, né, que ele tem fibras que vão pegar mais cartilagens costais e costelas, que são essas fibras costais, e que a gente tem uma parte posterior também, né, que é a parte vertebral desse músculo diafragma, né, que vai formar inclusive aquele extremamente importante, vai formar aquele pilar, né, esse pilar diafragmático, e tem aquele centro tendíneo, que também é chamado de centro frênico, né, que é um tecido conjuntivo não contrátil, né? Importante saber isso também, que é um tecido não contrátil, né? Esse centro frênico um pouquinho mais anteriorizado, né, do que posteriorizado. E pensar até, olha só, tanto que é importante às vezes a gente saber daquela morfologia básica, né, sobre a embriologia, né, porque o diafragma muitas vezes, são que a gente fala, né, de diafragma, as pessoas só veem com o nervo frênico na cabeça, né, mas a gente tem que pensar que de uma origem embriológica, esse centro tendíneo, a inervação dele vai ser de nervo vago, né, e que desculpa, os pilares diafragmáticos, perdão, eles vão ser inervados pelo nervo vago, né? E que lateralmente essas fibras costais, elas são inervadas por nervos intercostais, o nível torácico que eles se apresentam. E o restante mais pelo nervo frênico mesmo. Então a gente tem que, isso pensando até numa origem embriológica, né? Se você pensar na origem lá no embriológica, a gente tem um septo transverso. Um septo Na verdade, divide, assim, a gente né? começa pelo meu desenvolvimento neural, né? Todo o resto Isso, sai disso, justamente. sai desse centro. Isso, perfeito. Fantástico. Se você pensar ali na terceira, a quinta semana embrionária, né, a gente tem que pensar que a gente tem um septo transverso, que é essa parte primitiva do diafragma que divide o tórax do abdômen. Vai começar a dividir. E esse septo transverso, ele está lá em cima. E depois ele desce, né, até mais ou menos a altura de L1, ali mais ou menos na quinta, 10ª semana, então ele vai lá para baixo. Aí você pensar, poxa vida, por que que um diafragma, que é um músculo que está lá embaixo, ele vai ter inervação de um nervo que está saindo lá de C3, C4, C5, que é o nervo frênico? Lá né? de cima. Lá de cima, por causa dessa origem embrionária. Não é verdade? Então, a partir dessa origem embrionária, que esse septo transverso estava lá em cima, lá na terceira semana embrionária, e depois ele foi descendo, a inervação ficou ali. Só que esses nervos foram se construindo, né? E lá do nervo frênico, lá de cima, né, da C3 a C5, que vai inervar o nosso diafragma, ou boa parte dele, né? Então a gente já pode começar a puxar isso aí, né? De onde que vem essa inervação tão alta para o diafragma. E por que a cervical influencia? Fabrício, é muito interessante você comentar sobre isso. Aí vamos até fugir um pouquinho, mas talvez tenha pessoas aqui da área da neuro, né? E aí entra lá a questão do paciente lesado medular, por exemplo. Se ele tem uma lesão baixa, né? Vamos dizer assim, não uma lesão alta, e aí a gente já entende essa ligação da respiração ou não ligação da respiração se manter ou ter alguma dificuldade. E aí a gente já raciocina até por onde que eu posso otimizar isso. Olha que interessante. Isso é fantástico, Fabrício. Sensacional. Justamente. Assim, é bem bacana a gente fazer. Por isso que é tão importante esse conhecimento nosso, né? Também, o bate-papo, né? E esse conhecimento lá das raízes do início do curso de embriologia, por exemplo, que é uma coisa que a gente peca em não estudar. Eu mesmo me coloco nisso. Né? A gente se peca, né? Estudar embriologia, histologia. Então é muito importante. Bioquímica nem se fala. Né? Né? Aprofundar sobre, né? Aprofundar sobre isso, que a gente não aprofunda. Infelizmente, a gente tem que aprofundar sobre isso. Né? Outra coisa importante sobre o diafragma também, Natália, é a gente falar sobre as aberturas que o diafragma tem. Né? A gente tem que pensar ali que a gente tem 3 aberturas importantíssimas. Que a gente tem o forame da veia cava inferior, que a gente tem o hiato aórtico, que a gente tem o hiato esofágico, né? Vou falar só um pouquinho rapidinho de cada um deles, tá? Pode falar. Se a gente... Não dá tempo pra gente conversar, né? Então, olha aqui. Tá tudo certo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no hiato esofágico, né? A gente tem que pensar qual que é a relação que aquele hiato esofágico no diafragma, ele pode influenciar, por exemplo, numa hérnia de hiato, né? O indivíduo pode ter uma hérnia de hiato, um refluxo gastroesofágico de uma relação diafragmática. Fantástico, Fabrício. Sensacional. Né? Então, a gente tem essa relação.
a gente saber o nível que esse ato esofágico está em que altura, né? Por exemplo, ele está na altura ali de T10, para a gente saber a relação, né? T10 a gente tem mais ou menos ali onde está o nosso hiato esofágico. E Sim. muito importante nesse hiato esofágico saber o que passa ali. Só o par de nervos vagos, né? Então, assim, o Só par de isso. nervos só, né? O par de nervos vagos, né? O direito e o esquerdo, né? O esquerdo um pouquinho mais anteriorizado, o direito um pouquinho mais posteriorizado, Sim. eles passam por esse hiato esofágico, né? E o que esse nervo vago vai fazer? Esse nervo vago que vem lá de cima do seu forame jugular, né? Que passa pela sua bainha carotídea, que atravessa sua abertura torácica superior, seu mediastino e perfura esse hiato, né? Ele vai mandar o quê? Ele vai comandar a parte do sistema nervoso autônomo das nossas vísceras tórico-abdominais, né? Olha a relação desse diafragma ali, né? Desse hiato esofágico e na passagem desse nervo vago, sendo que esse nervo vago que vai levar essa inervação parasimpática para essas vísceras abdominais, que vai trabalhar na nossa motilidade intestinal. Olha aí a alteração. Funcionamento, né? O bom funcionamento do nosso trato gastrointestinal, não é verdade? Então, será que uma alteração no diafragma poderia levar uma dificuldade ou uma alteração da motilidade desse trato? Não é verdade? E esse nervo inerva até mais ou menos. Esse raciocínio, vou só entrar um pouquinho aqui, Fabrício, nessa questão do tecido conjuntivo, né? Porque tem Pode tudo a ver falar. com isso que você está falando. E aí, o tanto que é interessante, porque é importante que eu pergunte e questione o meu paciente durante essa entrevista, durante essa anamnese, se ele tem alguma alteração. Você tem refluxo? Você dorme bem? Você já tem diagnóstico de hernia de hiato? Você já teve gastrite? Você tem gastrite por quê? Você tem pedra na vesícula? Já teve alguma alteração no pâncreas? Então, o porquê? Essa respiração é uma das funções, até o Fabrício deixou isso aqui claramente, né? É uma das funções do diafragma, mas ele pode ou não interferir em outras disfunções. E aí eu não vou nem falar de disfunções do movimento, como a gente diz ali, de flexão e extensão, mas movimentos fisiológicos mesmo, como você até pontuou de forma extremamente clara e simples, e a qualidade dessas funções. E a integração dessas estruturas com uma pessoa que é extremamente importante, que está ali na minha coluna e que tem ali dentro um sistema que é nobre, que é o sistema nervoso. Então, olha a viagem, né? Vamos dizer assim, que não é viagem, mas que a gente pode fazer num raciocínio e numa boa entrevista clínica. Então, eu não falaria nem, Fabrício, de avaliação, né? Eu costumo dizer muito mais que a gente vai entrevistar aquela pessoa. Porque se eu não fizer esses questionamentos, isso não vai me dar dados suficientes para fazer uma boa conduta. Ou para compartilhar com outros essa boa conduta. Isso, e você ter esse conhecimento anatômico clínico, né? Essa entrevista clínica que você falou, ela te direciona para perguntas mais assertivas, né? Desde que você tenha esse conhecimento, né? De anatomia, fisiologia e tudo mais, não é verdade? Sim. Pensando também, né, nessas aberturas, né? Essa colocação foi muito boa. Também pensando no hiato aórtico, né? Pô, o nome já está falando, né? O que vai passar ali? Obviamente, né? Vai passar a aorta abdominal. Ali você vai ter uma transição de aorta torácica com a aorta abdominal. Que é um monstro, né, Fabrício? Que é um monstro. Justamente. É um trem, uma bitela, né? Então, passa ali. Tem essa transição. Saber que dali vai ter o quê? A partir daquela região, desse hiato, né? A gente vai ter uma vascularização de abdômen e de membros inferiores, né? Se tiver uma alteração aí, pensando assim, Natália, nas famosas hiperlordoses de origem diafragmática. Sensacional, né? Fabrício, sensacional. Se você pegar uma hiperlordose... Eu pensei nisso também, na hora. Né? Se você pensar aí numa hiperlordose, né, de origem diafragmática, que é uma hiperlordose que pega mais a charneira, ou seja, a dobradiça T12L1, né, ali... porque tem a união dos os dois pilares diafragmáticos, eles formam um ligamento chamado ligamento arqueado mediano. Né? E esse ligamento arqueado mediano é que fecha ali, ele não é contrátil também, ele fecha ali, passando a aorta, né? Essa aorta abdominal. E lembrar que também, além de passar essa aorta abdominal por esse ato, passa os ductos torácicos linfáticos. Pensa já, né? Nesse retorno aí no sistema linfático.
Perfeito. E Então, já tem o Fabrício, sistema linfático passando aí junto. só complementando o que o Fabrício falou sobre a questão da hiperlordose, né, diafragmática ali. E aí, a pessoa vem com o exame, numa ressonância magnética, com o diagnóstico clínico de espondilolistese, uma vértebra que escorregou. E aí, o diagnóstico dela é esse, né, não é, Fabrício? Aí Sim. tem aquela vértebra ali que ela escorregou. E aí, eu tenho uma hernia de disco, porque aquela vértebra escorregou. Olha de onde que está vindo a causa dessa hérnia de disco. Justamente. Olha que loucura. E aí, você imaginar que você está lidando com uma estrutura que é responsável, que passa por ela, nervo, que passa por ela, vasos sanguíneos, que passa por ela, vasos linfáticos. Aí eu tenho uma hérnia de disco. Realmente, a nutrição daquele tecido está eficiente. Eu vou ver um disco bonitão no meu exame. Aí não, eu falo que essa pessoa tem um achatamento dos discos intervertebrais. E aí é muito doido, Fabrício, porque aí a gente chega lá na ponta, né? Em que as pessoas que só focam na entrevista clínica, no diagnóstico clínico, o que essas pessoas serão? Elas continuarão sendo reprodutoras de lesão, de dor. Eu não vou conseguir, talvez eu consiga, mas em alguns casos, e na verdade na grande maioria deles, senão nós não estaríamos aqui raciocinando sobre, né, Fabrício? A gente não resolve o problema dessas pessoas, porque o problema dela não é a hérnia de disco. O problema dela não é essa hiperlordose. O problema dela é outra coisa. Sensacional. Coisa. Pode ir, Fabrício. E é isso que a gente tem que buscar, né? Igual eu te falou no início. A origem, a causa do problema. Ser esse Sherlock Holmes que você falou aí mesmo. Fantástico. Né? Tem que ser ele, né? Pro Sherlock Holmes, a gente evolui pro House, né? Não é à toa. Justamente. Vai é um seriado aí sensacional que todo mundo conhece. E o Bom Doutor também, né? Good Doctor. The Good Doctor, que é ótimo, né? Sou viciado naquele negócio lá. Também gosto. Então, Amsterdã também, viu? Esse eu não assisti ainda, não. Vou assistir. Não, depois você assiste. Não. Muito bom também. que mais que a gente pode pensar? Não, que é isso? Gente, que mais que a gente pode pensar nesse diafragma? E aí é tão louco, Fábio, você falou de um negócio sensacional. Por quê? Se a gente pensa que o diafragma pode ter tantas interferências e sofrer tantas interferências, e aí muitas pessoas perguntam, Natália, por onde é que eu começo numa intervenção? Que tal avaliar esse diafragma? Que tal avaliar esses sistemas que estão integrados nele? O Fabrício pontuou, sistema circulatório, sistema linfático, sistema facial. E que tal começar pelo começo? Que tal relembrar que se esse cara estiver funcionando de forma eficiente, ele vai garantir uma boa motilidade das nossas vísceras, um bom movimento. Ou seja, essa pessoa não vai ter constipação, que é um problema hoje, gente, cada vez mais comum. Porque a gente está parando de se movimentar, né, Fabrício? A gente está perdendo essa função básica, sei lá, levanta aqui para poder trocar de canal a televisão. Eu não faço isso, eu tenho controle. Então, esse movimento que nós tínhamos, né, ao longo dos anos, que a gente está perdendo, essa comodidade tecnológica, ela acaba desfavorecendo algumas coisas. E uma delas é justamente esse bom funcionamento. E aí, se a gente pensa nisso também, Fabrício, aí eu vou pensar, eu vou viajar mais um pouquinho agora também, porque a gente já está quase terminando, mas aí a gente pode raciocinar também da influência desses sistemas na boa condução neural para os membros inferiores. Essa pessoa tem um diagnóstico de polineuropatia, mas o exame dela não dá nada. Ela não tem diabetes, ela tem só o diagnóstico de polineuropatia. Opa! Peraí, será que não pode estar existindo uma ineficiência nessa vascularização desse nervo para que ele consiga ter uma boa qualidade de tecido, uma boa qualidade, consequentemente, da função? Então, olha o tanto que a gente pode, gente, viajar, literalmente, assim, né? É fantástico isso. Eu adoro. Trabalhar a vascularização é muito importante, né? Saber trajeto, onde está passando cada artéria, cada veia, saber o sentido, a anatomia topográfica disso, aí entra a anatomia, eu não vou nem começar a falar de anatomia palpatônica, a gente vai viajar muito, né? Porque senão saber essa... vai brincar muito. Pensar nessa anatomia topográfica, eu quero trabalhar a vascularização melhor ali de membro inferior, então você faz uma mobilidade ali de artéria ilíaca comum, né? Ilíaca interna, externa, só pensam na mobilização neural, né? Só pensa em mobilização neural e esquece, né, de trabalhar a vascularização. Fantástico. Não é verdade? E aí até, lembrando também, vou puxar mais uma sardinha, sistema linfático, né? Que é o cara responsável ali por tentar reequilibrar as coisas, né? Reequilibrar. Tentar fazer o negócio dar certo. E você acha que isso não vai ter influência, gente? Fabrício, sensacional.
fenomenal, fantástico. Gente, queria só abrir assim, alguns minutinhos que a gente vai ter. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que não vai dar tempo, Fabrício, a gente fazer as perguntas. Né? Tem tanta coisa pra gente falar mais ainda desse diafragma, né? O povo tá pedindo outra live aqui, viu, Fabrício? Pra gente poder fazer outra. Falar de veia cava inferior, de retorno venoso, nervos, esses nervos esplâncnicos no torácico que passam pelo diafragma e fazem a elevação simpática, né? Tem muita coisa para falar. Que aí tem tudo a ver com o tecido conjuntivo. E assim, gente, o sistema facial, na verdade, as terminações nervosas, os próprios sistema circulatório, ali as veias e artérias, eles passam entre esse tecido conjuntivo, né? Então, aí a gente é uma oportunidade outra, né, para a gente raciocinar, mas é tudo integrado. Acho que esse é que a gente quer deixar, assim, realmente Esse é o recado que a gente quer passar. Esse é o recado que a gente quer passar. Existe uma integração de todos os sistemas, a anatomia morfológica, anatomia embriológica, anatomia histológica, anatomia bioquímica, isso tudo, gente, precisa ser relembrado. Isso tudo precisa estar muito bem ao pé da letra para cada um de nós, para cada um de vocês, para que a gente, de fato, consiga fazer uma boa entrevista clínica nesse indivíduo, porque aí vai ficar mais fácil a gente conseguir raciocinar sobre ela, né, Fabrício? Isso aí, perfeito, Natália. E eu criando a frase, que é desse médico, Fabrício, chamado William Osler, ele fala que ver pacientes sem ler livros é como navegar sem mapas. E ler livros sem ver pacientes é a mesma coisa de não navegar. Ou seja, é uma coisa que eu sempre pontuo e coloco até para os meus alunos, assim, até para os meus colegas. É importante demais a gente ter a clínica para a gente melhorar a teoria. A gente ter a teoria para a gente melhorar a clínica. E a gente, de fato, pensar e raciocinar em cima do meu paciente, daquela pessoa que está na minha frente. Porque ele é um indivíduo único que vai ter as suas particularidades, até da forma mais simplista possível, que seja uma alteração anatômica, até da forma mais complexa possível, que seja na relação dele com as pessoas, com o ambiente. Verdade. Então, acho que essa é a mensagem, né, Fabrício? Ele é um indivíduo único e, ao mesmo tempo, ele é um todo, né? Ele é um todo. Que precisa ser considerado e respeitado nessa Perfeito. integração. Sim, e com que certeza. nós possamos ser cada vez mais melhores detetives, né? Para que a gente ajude as nossas vítimas, não só as vítimas que gritam. Que avaliemos melhor de uma forma mais biopsicossocial, digamos assim. Fantástico, fantástico. Sem dúvida, Fabrício. E assim, e que a gente possa realmente acudir, né? Vamos dizer assim. Acudir essa vítima, que talvez, e na verdade muitas das vítimas que mais sofrem, isso a gente pode fazer até uma analogia de questões fora, né? De violência e tudo mais. As vítimas que mais sofrem, elas não gritam. As vítimas que mais sofrem, elas não chamam muito sua atenção. Mas nós precisamos buscar a atenção delas. Aí sim a gente resolve o problema dessas pessoas. Isso mesmo. Né? E vamos atrás disso. Pode falar eu fico... coisa. Não, eu só quero primeiro te agradecer muito, viu, Natália, o convite, tá? Eu que agradeço. De coração mesmo, né? A gente vem se falando de um tempo para cá, né? E essa sintonia bacana, já estamos vendo coisas aí para a gente fazermos juntos, né? Sim. Aqui para frente. Cursos para a gente fazer junto. Cursos e tudo mais, aulas, dar aula, né? Então a gente vai matutar coisas novas, esperando aí que passe logo esses tempos estranhos que a gente tá vivendo agora, né? E eu desejo, assim, principalmente, muita saúde para todo mundo, para vocês, familiares, né? Que se cuidem, por favor, né? Que a gente precisa ter saúde para depois trabalhar, cuidar, né? E voltarmos aí, e que tudo isso sirva de algum aprendizado na nossa vida, né? Sensacional. Sirva de aprendizado. Né? Sim, tenho falado muito sobre isso, né, Fabrício? Que eu acho que é uma oportunidade única da gente se reinventar, da gente ter, da gente se reconectar, da gente se conhecer. E eu acho que o que a gente quis realmente colocar hoje são alguns questionamentos. Não responderemos todas as perguntas, né? Mas é plantar uma sementinha na cabeça de cada um. Sim. Que o buraco é um pouco mais embaixo. E a gente voltar do começo é sensacional. Só que a gente vai voltar do começo com um olhar muito mais analítico, um olhar muito mais cauteloso e, ao mesmo tempo, um olhar muito mais humano e total, né? E total, né?
Isso aí. Fabrição, eu quero te agradecer demais. Sou sua fã, você sabe disso. É recíproco. A gente realmente assim tem se comunicado mais dos últimos meses para cá e admiro muito o seu trabalho. Obrigado por aceitar esse convite, da gente ter esse bate-papo. Obrigado pela visão que você tem e por compartilhar isso com o mundo. Que eu acho que a gente tem um propósito nesse mundo, né? Nosso propósito é compartilhar conhecimento e tentar realmente levar para as pessoas um olhar mais humano. A gente lembrar que a gente está lidando com essas pessoinhas aí Justamente. que confiam em nós, né? E no nosso trabalho. Sim. Te agradeço muito, viu, Natália? Também Eu que admiro agradeço. muito a profissional que você é, o trabalho que você vem fazendo. Eu te acompanho, sou fãzão mesmo, de verdade. E a Obrigada, gente Fabrição. trabalha junto, a gente tem uma troca bacana. E agradecer principalmente as pessoas que As participaram pessoas aqui que com a participaram, gente, né? Agradeço de coração essa participação de vocês. E vamos ver se a gente combina outra coisa mais para frente aí, ou com escolhe um certeza. tema e tudo mais, e a Sim. gente troca mais ideias. Obrigado Gente, de assim, coração. obrigado por todo mundo mesmo, assim, foi sensacional a participação e a interação de todos vocês. Nos veremos muito em breve em outras oportunidades. Fabrição, boa noite, Amém. beijo grande, Deus nos Boa abençoe, noite, gente. Muita beijão, saúde amém. para todos. Beijo para Obrigado, todos, gente. Fabrição. Tchau, tchau. Eu que agradeço.